Então, eu me chamo Magnus dos Reis, sou professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Unicinos, né, tanto do campus de São Leopoldo quanto do campus de Porto Alegre. Também sou professor do programa de pós-graduação em Economia da Unicinos. E hoje, né, vim aqui falar um pouquinho com vocês nesse evento sobre, né, a profissão, né, conhecendo o que faz um economista. Tenho aqui junto comigo, né, a professora Gisele. A professora Gisele é a nossa coordenadora do curso, então, né, se tiveres com qualquer dificuldade, qualquer dúvida em relação ao curso, né, eventualmente que surgir depois, né, a nossa conversa, tu também pode procurar ela, pode procurar a mim, fica bem à vontade, tá? Acho que a Gisele vai deixar ali o e-mail dela para contato, né? E aí a gente pode ir conversando também, tá? Eu preparei um pequeno material para dar uma ideia, né, dessa perspectiva, dessa oficina, que é conhecendo o que faz um economista, né? E o objetivo, né, é a gente esclarecer e apresentar sobre o dia a dia do que faz o economista e as várias possibilidades no mercado de trabalho. Mas antes disso, né, a gente tem que passar brevemente, né, e tentar entender o que é a ciência econômica, o que é a macroeconomia. E essa é uma frase talvez mais clássica, né? Deixa eu só liberar aqui o nome. Mas antes de falar propriamente do mercado de trabalho, é interessante a gente saber o que é a economia, para tentar entender o que a economia estuda, e aí, a partir disso, tentar entender, né, as diversas possibilidades que surgem, né, a partir de tu estudar as ciências econômicas, né? E a economia, como diz ali uma frase clássica, né, uma definição clássica, é a ciência que estuda o comportamento humano com uma relação entre fins e meios escassos que possuem usos alternativos, né? E uma outra definição também possível é a economia estuda como uma sociedade administra seus recursos. E aí a primeira coisa que surge, né, por que será que a gente fala tanto em escassez, né? A economia pensa em escassez. É porque o conceito de escassez ele é fundamental na economia, né? Muitas pessoas não percebem, né, que elas enfrentam diariamente uma escassez, né? A gente tem uma escassez de tempo, a gente precisa dormir 8 horas, por exemplo, por dia. E a gente não consegue, né? E a gente tem uma escassez de 24 horas por dia. Então a gente não consegue fazer. A gente gostaria de fazer muito mais coisas, mas a gente não consegue fazer todas elas. Então o nosso tempo é escasso, né? O nosso dinheiro é escasso, né? O governo tem uma política, uma restrição orçamentária. Então, o princípio fundamental, né, a origem da economia passa pelo conceito de escassez, né? E a natureza da sociedade como um todo, ela tem, né, os recursos limitados, né? A gente tem recursos tanto de fatores de produção, quanto recursos naturais, uma tecnologia, ou até mesmo disponibilidade de horas, né? Tempo. Então, esse é o conceito fundamental. Por que ele é fundamental, né? Porque essa escassez, ela vai gerar dilemas, né? Dilemas ou trade-offs, como nós economistas chamamos, elas são importantes de serem estudados, porque um dilema implica, né, que tu tem que, quando tu tem, né, um recurso escasso, tu tem que escolher entre A ou B, né? Se tu escolher A, tu não vai poder ter B. Se tu escolher B, tu não vai poder ter A, né? Então, essa escolha, esses dilemas que a sociedade enfrenta, que as empresas enfrentam, que nós, agentes econômicos, enfrentamos, ela decorre justamente do princípio da escassez, do conceito de escassez, né? E dada essa escassez e dado que a gente enfrenta dilemas, né, todas nossas escolhas elas vão gerar custos de oportunidades, né? A gente chama o custo de oportunidade aquilo que a gente tem que abrir mão para obter algo, né? O custo de oportunidade de vocês estarem, sei lá,
aqui, nesse momento, né, era, por exemplo, vocês estarem dormindo. Vocês fizeram a escolha correta, vocês estão aqui tentando, né, se inteirar um pouquinho do que é o nosso curso. Então, você obteve uma opção, dado que essa opção decorre de um dilema, e essa opção, né, teve um custo de oportunidade. Teve que abrir mão de algo, né, para te conseguir o que tu está fazendo ou obtendo, tá? E o surgimento da economia surgiu lá, né, no século XVII, com o economista Adam Smith, né? O Adam Smith, ele era um filósofo, né? E escreveu lá A Riqueza das Nações. E ele estava preocupado, né, em entender como, né, como os países, né, se tornavam ricos. Por que alguns países se tornavam ricos, por que outros eram tão pobres, né? Então foi o primeiro ensaio, né, que tentou tratar e começou a dar um tratamento mais formal para a economia. A economia estava sendo muito estudado na época pela filosofia. Mas o fato é, pessoal, que quando a gente está pensando ali em escassez, dilemas e custo de oportunidade, isso se aplica, né, em dois grandes campos da nossa economia. Tá? A gente tem um campo que a gente chama de microeconomia e há um outro campo que a gente chama de macroeconomia. Tá? De modo geral, a microeconomia ela está buscando entender o que os agentes econômicos, e aí agentes econômicos a gente poderia pensar nós indivíduos, né, nós famílias, e as empresas também, como elas vão tomar decisão. Né? E percebam que tomar decisão implica, né, em fazer escolhas. Né? Eu vou consumir uma água, né, ou eu vou consumir um café, dado que o meu recurso é escasso. Como é que se ocorre essa decisão? A microeconomia está tentando modelar o comportamento desses agentes econômicos, sejam eles as famílias ou as empresas. As empresas também têm infinitas possibilidades de produção a uma dada tecnologia, tá? E elas vão, conforme o mercado, interagir de uma forma. Então, basicamente, né, a microeconomia ela vai estudar como os indivíduos, e aí a gente poderia pensar pessoas, né, ou organizações vão fazer suas escolhas, e como a partir dessas escolhas elas vão interagir. Tá? E aí a gente tem, né, um negócio na economia que se chama, né, olha, dado que as pessoas consomem, atuam dessa forma, as empresas consomem dessa forma, o que a gente entende de um equilíbrio geral da economia. A gente também estuda, tá, como o governo interfere nessas decisões. Tá? O governo pode, né, influenciar diretamente os consumidores ou as empresas através de incentivos, impostos, né, subsídios, enfim, uma série de formas, e isso também a gente estuda. E percebam, pessoal, que à medida que a gente for estudando e se apropriando desses temas microeconômicos, isso vai ampliando a possibilidade de mercado de trabalho tremendamente. Né? É fundamental para as empresas, por exemplo, saberem o mercado que elas atuam. Né? Se é um mercado que a gente estuda, se é um mercado de concorrência perfeita, se é um mercado de concorrência monopolística, se é um oligopólio, um monopólio. Isso é fundamental, porque isso vai definir as suas estratégias de ações. É necessário também tentar entender que nós, né, agentes econômicos, famílias, enfrentamos uma restrição orçamentária e a partir disso, como é que ocorre, né, o que a gente chama de deixa eu só adicionar mais alguém aqui. Tanto para as empresas quanto para os indivíduos, é importante, né, termos, acho que temos mais um pouquinho. Eu vou admitindo, tá, Marcos? Tá, obrigado, me facilita, José. Seja bem-vinda, Luiz. Meu nome é Magnus. Estamos falando um pouquinho aqui sobre microeconomia e macroeconomia, porque isso é importante para tentar entender, né, o universo de possibilidades que surgem, né, a partir dessa formação. Então, né, voltando aqui, o governo ele vai
ele vai influenciar as empresas, e isso é importante também na tomada de decisão das empresas. Então, naturalmente, né, um economista ele pode atuar na iniciativa privada, porque ele conhece e vai ajudar as empresas na tomada de decisão, ele sabe como é que é o processo da tomada de decisão, ele vai saber qual é a estrutura de mercado que a empresa está inserida, e isso permite também tomar melhores decisões, tá? Então, esse é uma parte, digamos assim, do que a gente chama de microeconomia. Existe uma outra parte que se desenvolveu mais recentemente, que se chama, né, uma parte mais que a gente chama de assimetria de informação, desenhos de mecanismo, leilões, que também tem um universo de aplicações muito interessantes, né? E a gente tem, por exemplo, né, uma dificuldade de pagar salários. Por exemplo, né, se tu está trabalhando numa empresa privada, tu não sabe, né, qual o melhor incentivo que eu posso proporcionar para um empregado em termos de salário, né, para ele render o máximo que ele pode. O problema que ocorre aí é que a gente não tem, né, uma variável, uma forma de analisar perfeitamente qual foi, né, a produtividade desse funcionário, né? Isso é um problema de que a gente chama de assimetria de informação. Então, a gente, né, nós economistas, estudamos como a gente pode, né, condicionar, através de um incentivo, como esse trabalhador vai gerar o máximo de esforço, e aí, assim, né, ele vai obter um melhor salário também. A gente vai ligar, né, tentar relacionar o salário dele à produtividade dele de alguma forma. Então, existem esses desenhos de mecanismo também, e também são muito úteis, tá, para diversas áreas da economia, né, e da sociedade como um todo. Para vocês terem uma ideia, né, a gente tem vários desenhos de mecanismo sendo feitos no governo, né, em termos de contratos, de parcerias públicas e privadas também. Então, essa é uma das possibilidades, né, estudar as relações mais microeconômicas. Depois disso, há um outro campo, que é um campo que a gente chama de macroeconomia, e aí, olha, né, dado que as famílias tomaram suas decisões, dado que as empresas tomam suas decisões, todo esse processo de forma descentralizada, né, qual o resultado para uma sociedade, né, para um estado, com um limite geográfico, poderia se pensar assim, dessas decisões, né? O que isso vai gerar em termos de inflação, desemprego, crescimento econômico, flutuação econômica, tá? E aí também, né, surge uma infinidade de possibilidades de aplicações e oportunidades de trabalho. A gente tem, né, saber o quanto que o crescimento econômico influencia, por exemplo, as empresas, né? Qual a importância, né, de um crescimento econômico sustentado, de que forma isso vai proporcionar crescimento de receitas para as empresas, de que forma as flutuações econômicas podem afetar as empresas. Então, no mercado privado, né, conhecer essa parte mais macroeconômica também é importante. E para o governo, por si só, nem se fala, tá? E, obviamente, né, tanto o aspecto mais microeconômico quanto mais macroeconômico, eles podem, né, ser estudados na academia, né, que foi, por exemplo, uma opção que eu fiz recentemente. Né? Antes eu estava no mercado privado, né, terminei meu doutorado e ingressei na academia. E aí a gente pesquisa temas tanto relacionados à microeconomia quanto temas relacionados à macroeconomia. Então a gente pode, né, percebam, atuar, mas numa área mais acadêmica, a gente pode trabalhar numa esfera de federal, né, ou ainda, né, um servidor público, ou a gente pode ainda, né, trabalhar na iniciativa privada. Existem também vários tipos de análise econômicas, né, a gente não vai se estender em relação a isso, mas a gente, de modo geral, estuda, né, a economia positiva, né, que vai estudar a economia como as coisas são, né. E o exemplo clássico disso, né, seria, por exemplo, né, será que a gente pode vender um rim, né? Para a economia positiva não teria nada de errado em relação a isso, né? Se alguém está disposto a pagar o preço que o doador quiser vender um rim que ele tem, né? Porque com 2 rins ele sobrevive, com um também, então ele poderia vender um.
para uma outra pessoa que já está com os 2 rins não funcionando. Mas isso a economia positiva diz, não, ok, se a relação é troca justa para os dois acertam um preço, ok, né? Mas existe um outro tipo de análise que é a economia normativa, né? Que tenta estudar as coisas como deveriam ser, né? E aí entra outras questões, né? Principalmente questões éticas, morais, religiosas, que aí diz, não, né? Ninguém pode vender um rim por causa disso, né? A gente não pode deixar que isso aconteça. Enfim, só um parênteses interessante. Ao longo do curso, né, a formação do economista, ela vai passear por 2 eixos principais, tá? Que eu costumo chamar de métodos de trabalho da economia. O primeiro deles, né, que é através da teoria econômica, tá? Vocês vão ser fortemente engajados a tentar entender a teoria econômica, que nada mais é, né, do que tentar utilizar preposições lógicas abstratas, né, a partir de hipóteses, equações matemáticas, teoremas e gráficos, para tentar entender a relação entre uma variável e outra. Olha, será que a renda aumenta? O consumo aumenta? Será que a taxa de juros aumentando? Qual a influência sobre o desemprego? Será que o crescimento do produto afeta o desemprego? Né? Isso tudo são relações que a gente cria teorias para explicar essas preposições, né? Essas relações entre as variáveis, e esse é um campo bastante importante. Né? A gente tem um core lá de macro e micro, né, que vai possibilitar esse instrumental para vocês. A gente tem também uma outra área que surgiu mais recentemente, principalmente devido ao avanço computacional, que é a evidência empírica. Né? O que eu quero dizer com isso? Né? A gente, olha, vamos utilizar esses modelos teóricos que a gente está estudando durante o curso, e a gente tem, né, atividades acadêmicas, inclusive de pensamento computacional, tentar programar essas coisas, né? A gente vai utilizar esses modelos teóricos para testar hipóteses sobre o mundo. Né? A gente vai pegar dados reais do mundo e vai dizer, olha, será que essa teoria que fala sobre isso, será que ela consegue explicar de fato esse fenômeno, a realidade? Né? Isso é importante. Né? É importante principalmente porque a gente consegue verificar relações de causalidade. Né? A gente consegue verificar, né, se de fato, por exemplo, um aumento da inflação pode ser explicada, por exemplo, né, por uma queda no desemprego, por exemplo. Tá? Então, a gente consegue testar essas relações de causalidade. A gente consegue separar o joio do trigo através que eu chamo desse instrumento, desse método de trabalho que é a econometria, que é buscar, né, evidência empírica para as teorias que a gente estuda. E aí o curso também proporciona, né, uma série de econometrias. Né? A gente tem 2 estatísticas, a gente tem econometrias também ao longo do curso, que vão proporcionar a vocês, né, a pegar essa parte teórica, né, e construir uma parte mais prática, digamos assim, que pode subsidiar vocês na tomada de decisões nas empresas, no mercado privado ou em qualquer atividade que seja. Né? E dado todos esse ferramental, né, que poderia se pensar que vocês vão desenvolver com a formação de ciências econômicas, existe um universo de possibilidades de mercado de trabalho. Tá? O mais natural, né, pessoal, de pensar seria que, talvez por eu estar dando falando aqui com vocês hoje, é a academia, né? Obviamente que, né, fazendo um curso de graduação, fazendo um mestrado, enfim, isso te possibilitaria, né, a dar aulas, né? Então, esse é talvez o mais trivial. Mas existem outras tantas possibilidades. Né? Primeiro, trabalhar em bancos comerciais. Né? Os bancos comerciais, ou até mesmo estatais, precisam, né, constantemente de economistas. Precisam de economistas para tentar entender as tomadas de decisões, né? Analisar riscos econômicos, fazer uma gestão dos seus ativos, né? Tem recursos escassos, né? Para onde que eu aloco esses recursos?
E percebam que recursos escassos está no cerne da economia. A economia vai desenvolver esse pensamento econômico para tomar as melhores decisões, né? Então, o banco comercial vai precisar de um economista para tomar boas decisões, né? A gente tem, através daquele instrumental que eu falei antes de econometria, isso tem crescido muito no período mais recente, que é a área de finanças, né? A gente tem a possibilidade, né, de utilizar todo aquele instrumental econométrico que vocês vão aprender para fazer previsões, por exemplo, de ativos financeiros, né? Eu gostaria de saber prever, né, como vai ser o comportamento do valor de uma ação ao longo do tempo, né? Daqui nos próximos 3, 4 dias, essa ação vai subir ou vai vender? Vai subir ou vai descer? Se ela subir, eu espero para vender. Se ela descer, eu vendo agora. Todo esse instrumental que vocês vão desenvolver vai ser útil para isso. Isso vocês podem, né, atuar tanto sozinho como empreendedores, né, nessa área de finanças, ou até mesmo, né, numa instituição renomada que trabalha com finanças, tá? Pode também realizar, né, auditoria, perícias e fiscalização, né? Há muito espaço, principalmente na área do direito, né, que chamam economistas para fazer laudos, perícias de valores, né? Então é uma habilitação, digamos assim, que nós temos, e a gente tem, né, um instrumental básico para isso. A gente tem matemática financeira, a gente tem estatística, a gente sabe a importância do valor do tempo, o valor do dinheiro no tempo. A gente fala também a gente pode fazer consultorias de negócio, né? Tanto em termos de planejamento estratégico, de gestão, de tomada de decisões, né? Como a gente falou anteriormente, a gente sabe a importância das tomadas de decisões. A gente pode também, né, a partir do que a gente estuda, né, na economia a gente também estuda economia internacional. Então a gente sabe por que os países comercializam, né, de que forma que esse comércio de bens, serviços, até mesmo de capitais, né, que é um investimento, ocorre. E isso nos possibilita, né, ter um maior discernimento de como as relações econômicas internacionais trabalham. Então a gente pode trabalhar em fintechs, a gente pode trabalhar em agências, né? Eu, inclusive, por exemplo, trabalhei numa agência do governo, né, que era a agência Apex. Ela fazia promoção às exportações e atração de investimento. Então, eu, como economista, né, na área de economia internacional, que foi meu mestrado e meu doutorado, eu tinha aptidão para trabalhar com isso. Então, eu conseguia desenvolver estudos, conseguia tentar entender, conseguia priorizar mercados, né? Olha, a gente tem um recurso escasso na nossa agência e a gente precisa saber onde é que a gente vai alocar esse recurso. Percebam, né? Escassez de novo. E aí eu disse, olha, né? Dado que eu conseguia fazer uma estimação, e a estimação dizia, olha, a maior probabilidade de a gente exportar, de chances de exportar são maiores para aquele mercado, né? O maior potencial de comércio desse setor do Brasil para um outro mercado tal mercado, né? Tudo isso a gente consegue desenvolver, né? A gente vai estar apto a realizar, e com isso também é mais uma possibilidade de mercado de trabalho, né? A gente pode desenvolver estudos de mercado, e poderia ser uma consultoria também isso, né? Vender esses estudos para as empresas, estudos para empresas multinacionais, né? A Gerdau utiliza bastante um estudo de mercado antes de fazer uma investida em algo, né? A gente está muito apto, porque a gente sabe as relações macroeconômicas entre os países, então a gente está muito apto a prever cenários econômicos, né? Até utilizando esse instrumental econométrico que a gente desenvolve ao longo do curso. E é importante, né? A gente consegue estabelecer intervalos de confiança. Olha, né? A gente tem tantos por cento, né, de chance de entrar numa crise, a gente consegue ter tantos por cento de sair da crise, tantos por cento de mantermos um crescimento forte. Isso tudo, né, pode auxiliar na tomada de decisão, seja de um governo, seja de uma instituição, ou seja até mesmo para vocês venderem, né, ou fazerem uma consultoria. Então a gente está aptos a prever cenários, isso é importante, né, para o mercado como um todo. A gente pode desenvolver, né, estudos de viabilidade econômica,
né? Empresas grandes geralmente utilizam isso é muito interessante. A gente está apto a analisar riscos econômicos. Na economia a gente estuda, né, que os agentes podem ser avessos ou propensos ao riscos. Isso pode ser ter uma aplicação bastante interessante, principalmente quando a gente relaciona isso com finanças, né? Os bancos comerciais não querem perder dinheiro, então eles emprestam dinheiro para quem? Né? Qual o risco disso acontecer? Nós podemos contribuir ainda para o planejamento estratégico, né, para a gestão das empresas. Né? Por quê? Porque a gente conhece a tomada de decisão. Né? A gente estuda a decisão das empresas, a gente estuda a decisão dos indivíduos, e isso nos possibilita, né, fornecer subsídios de uma qualidade técnica muito boa. Então a gente pode participar, a gente pode desenvolver o planejamento estratégico, que é algo que mais a ADM, por exemplo, faz. Né? A docência, como eu falei anteriormente, a gente pode trabalhar na área de tecnologia, né, pessoal? Isso tem se desenvolvido muito num período recente, principalmente através da informática, né, e da internet. Hoje, né, não sei se vocês já devem perceber, né, que a gente procura alguma coisa no Google, né, a gente procura lá, olha, gostaria de comprar uma impressora, né? Tu digita lá, procura, daqui a pouco, né, tu tá navegando, tu entra no teu e-mail do Hotmail e tal, aparece um anúnciozinho de uma impressora ali. Ou seja, isso aí eles criam algoritmos, né, e com base nessas informações eles vão clicando, né, e coletando dados para tentar montar e estabelecer um padrão de consumo para ti, né? A Amazon se deu muito bem nisso, né? A Amazon, por exemplo, você clica lá, eu vou comprar um livro, né, um livro de econometria, clico lá. Daí ele já me insere várias outras sugestões de livros de econometria também. Olha, baseado no que os usuários procuram esse livro, geralmente eles procuram esses 2, 3, 4 aqui também. Tá? Então, conhecer isso nos ajuda, né, por exemplo, a alavancar vendas de empresas, a estruturar melhores negócios, até negócios nós mesmos, né, como empreendedores. Tá? Então, utilizar essa parte, né, de análise de dados, que vem sendo chamado de Big Data, né, coletar informações para, a partir delas, né, a gente analisar e tomar uma decisão mais concreta, a gente está apto também. A gente tem instrumental matemático, nós temos instrumental estatístico e nós sabemos fazer isso. Tá? E por fim, né, nós podemos também ainda auxiliar, né, na tomada de decisão de política pública. Né? O economista, mais recentemente, tem feito uma série de experimentos que dizem, não, como é que eu combato a pobreza? Né? Será que qual o impacto da educação no mercado de trabalho? Proibir ou não proibir as drogas? Né? Limitar ou não limitar a velocidade? Enfim, uma série de coisas, né, que nós podemos estudar através desse comportamento, né, dessas bases que a gente aprende e que vão nos possibilitar subsidiar, né, as políticas públicas do governo. Então, assim, pessoal, essas foram algumas das possibilidades, tá? Nosso tempo é até, né, 10 para as... Deixa eu só voltar aqui, 10 para as 2. Então, eu deixei esse espaço em aberto para caso vocês tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, alguma necessidade que a gente pudesse conversar agora. Eu estou à disposição e a professora Gisele também. Tá bom, pessoal? Agradeço, então, a participação de todos. Obrigada, professor Magnus. Acho que alguém está com um retorno aí. Eu tenho uma pergunta. Tu vai disponibilizar o PowerPoint para a gente poder... Que eu não consegui copiar certas coisas. Eu acho que se eu tiver o acesso do pessoal que está participando aqui, eu consigo enviar, Magnus. A gente gera um PDF. Eu só preciso dos e-mails. Eu tentei captar os e-mails aqui pela lista de participantes, mas ele não está abrindo. Se puderem ali no chat digitar o e-mail, eu agradeço. Pode ser? É o Yuri que falou, né, Yuri? Sim. Consegue? Tu sabe ele acessar o chat? Acho que ele vai digitar. Sim, consigo.
Tá, Isso, digitando. daí os demais também, se quiserem digitar, depois a gente pode encaixar. Mano, vou pedir para que tu envie por aí, por esse e-mail. Pode deixar, Yuri. Você é aluno de ensino médio, Yuri? Sim. Colégio? Do Ruben? Ótimo. São Leopoldo ou Porto Alegre? Desculpa perguntar, porque a gente fez uma oficina só. Não, eu sou de Sapucaí do Sul mesmo. Ah, tá, tudo bem. Isso. Mas teria interesse, digamos assim, mais por um curso de economia no campus de São Leopoldo, da Unicinos? Sim, daí já seria de São Paulo, mas Porto Alegre também não teria problema. O Ótimo. E importante é nós tratar. tem algum familiar que é economista, Yuri? Um primo meu, ele foi fazer, fez, eu acho que a primeira cadeira de economia, mas ele não conseguiu completar porque chegou a pandemia. Aí acabou Ah, que atrapalhou muito os planos dele. uhum. E eu, querendo ou não, eu gosto bastante também. Eu olho o Fernando Urich, não sei se vocês conhecem, tem um canal, ele é economista. Ele mostra bastante número. É uma coisa que eu gosto. Não gosto de conta, mas eu gosto de economia. Eu não entendo. Tá aí a possibilidade, né, de ingressar no curso e passar a entender, então, né, Gisele? Contamos contigo no próximo semestre. Isso, eu não conheço esse, eu não chego a acompanhar tanto. Tu conhece esse nome que ele citou, Magnus? Eu não Eu não, chego a. eu não É peguei. tantos Como é que é o assim, nome esses dias dele, fiquei Yuri? sabendo de um outro. Fernando Urich. Eu não sei soletrar, porque é um sobrenome bem difícil. Ah, eu Mas eu acho que posso eu dar uma já vi, assim, eu já vi, mas eu não lembro nada específico, assim, mas eu já vi, acho que alguma coisa dele, sim. Ótimo. E a Luíse? A Luíse acabou de sair, também já saiu da reunião. Eu não consigo. Acho que a gente não consegue pegar esses que só entram e saem, acho que eu não consigo localizar o e-mail. Eu tentei aqui enquanto tu falava, mas acho que eles podem entrar sem, de alguma outra forma, sabe? Que não seja via algum e-mail. Mas quando faz o cadastro, tu não teve que Pois botar lá é, o... daí, talvez a Conecta tenha daí, bem É. lembrado. Muito legal, gostei, Marcos. Ó, daí eu estou com os 2 e-mails ali, daí se tu quiser mandar, Tá, vamos pode, mandar sim, eu mando sim. só me copia, daí eu vou te mandar aqui. Tá. E tu tem alguma dúvida, Yuri, dos cursos? É certo que você quer economia, ainda está considerando alguma outra formação? Tu tá no terceirão agora? Não, eu tô, por incrível que pareça, no primeiro. Ai, já Mas tá de olho, olha que bacana, é viu bom ficar só? de olho. É bom Já ficar de olho. sabe o que é então, já tá definido, na verdade. É que, tipo, eu peguei um ano, eu tive um ano de atraso, que eu rodei de ano, né? Daí, tu sabe, compensar vai ser difícil. Então, já é bom eu dar uma planejada, porque atrasar de novo não dá. Principalmente agora nessa pandemia. Sim, sim, sim. Que legal, que legal. Não, e hoje a economia tem muitos canais, né? No Spotify tem, né? E outros assim, outros canais também, Instagram também tem pessoas que estão difundindo bastante o conhecimento de economia, né? Então a gente está recebendo magos que também pega a turma de início de semestre, né? De início de curso, ver o quão os alunos já vêm, né, de ensino médio carregado de conhecimento econômico, né? A questão toda é que depois, para se projetar no mercado de trabalho, né, estar cursando, né, ou depois, claro, de formado, né, a formalidade, né, ter acesso ao curso é bem, bem, bem importante. Ó, mais um e-mail entrou agora do Júlio. Então, a gente vê, assim, às vezes até pessoas que já investem no mercado de ações e mesmo assim, depois de um tempo, acabam vindo buscar a formação de economia, que fica bem evidente, assim, na fala do professor Martins, assim, essa robustez, né, do conhecimento econômico, né? Digamos, não é que o conhecimento econômico não é acessível por outros meios, né? Mas a gente precisa ter, digamos assim, eu sempre gosto da analogia da lente, né? A gente passa a ter com uma formação em economia uma lente analítica mais apurada, né? E mais profunda, né? Em termos de
não só teóricos, mas em termos, né, analíticos, né, analíticos críticos, né, digamos assim, né, eu gosto dessa parte, dessa junção de análise crítica, né, acho que o Magnus vai concordar comigo. Então, a gente simplesmente, né, vê um comportamento, né, numa decisão de taxa de juros, a gente entende por que se dá, né, aquela orientação de taxa de juros, mas no momento que se está no mercado para uma tomada de decisão, o posicionamento, a análise, a lente é mais crítica, né, sobre isso, não é simplesmente aceitar, né, mas compreender o que pode estar por trás. Então, isso que eu percebo, assim, ao longo do tempo, né, isso que a formação traz, né, outras formações trazem outros benefícios, né, mas essa lente, né, que eu gosto sempre de dizer para os alunos, que é a lente que nos ajuda a ensinar como o mercado e a sociedade funcionam, tá, pessoal? O que o curso de economia, né? Eu digo assim, não, vai te ensinar como o mercado funciona. Ah, mas eu quero contas a pagar na minha empresa. Não, né? Invariavelmente, tu vai ter disciplinas lá da área de finanças que vão te ajudar a fazer contas a pagar, né? Mas um curso de economia, ele te dá esse amplo e profundo entendimento de como a sociedade e o mercado funcionam, né? E assim, ó, num ano de pandemia, assim, como mais ainda, né? A gente vê, assim, esses preceitos, esses conceitos, né? Essa lógica de oferta e demanda influenciando todo o sistema econômico, né? Tem simplesmente um movimento de fique em casa, independente se ele foi certo ou se ele foi errado. Mas o que isso gera, né? Sobre o consumo da população como um todo, né? O que isso impactou em todo o mercado, né, de bens e serviços, né? Então, né, determinados bens simplesmente, né, empresas, sociedades, né, fecharam suas portas, né? E outras, por outro lado, entenderam, enxergaram uma oportunidade de mercado. Isso é puramente economia na veia, né? Quando você entende essa lógica de oferta e de demanda, né, é puramente, né, economia na veia. E aí, claro, né, existem movimentos, existem políticas, né? A gente sempre, né, no curso de economia, a gente tenta isentar bastante, né, as discussões das questões políticas, mas é sempre uma curiosidade, né, e uma oportunidade muito grande dos alunos de ouvirem, né, de professores de economia, alguns posicionamentos mais claros, né, daí às vezes, né, se abre, assim, um parênteses, né, mas aquilo não representa o curso, né, representa, na verdade, algum outro posicionamento, mas o nosso objetivo muito, né, enquanto formadores, né, Magnus, na área de economia, acho que antes de qualquer outra função que ocupamos nessa vida, a gente é formador da área de economia, é essa lente, né, de entender como é que o mercado funciona, né, e como a sociedade se comporta, como vai, né, um pouco o mercado sobre a sociedade sobre o mercado, e aí entra o governo e todos os outros agentes, né, então, que tu te continues aí apaixonado, tá, Yuri, então nós devemos nos ver em 2023, pela minha conta, né, acho que é isso. Olha, dependendo de como as coisas forem, talvez até antes. Opa, viu só? Ótimo, melhor ainda. Estaremos aí à disposição, né? Isso na Conecta sempre tem, Magnus, né? Alunos que vêm de outros, daí depois fazem uns 4, 5 anos, eu assisti uma Conecta, daí faz um bom tempo depois, né? Então, essa é a oportunidade também de ter acesso. Mas é bacana, sim. Legal. Bom, a gente fica à disposição, né, Magnus? Também, se o Yuri tem alguma outra dúvida, eu fico ainda aqui até as 14h10, tá? Mas se tu tiver mais algum comentário ou dúvida para o Magnus, fica à vontade, senão eu fico aqui também para tirar as tuas dúvidas, tá, Yuri? Ok, mas não, eu não tenho mais nenhuma dúvida, só queria agradecer vocês, porque acredito que vai me ajudar bastante daqui a pouco, nos 2 anos já definindo e pensando o que eu vou querer, né? E eu acho que quando tu tava falando, eu pensei o seguinte, talvez essa coisa de economia em cadeia é algo que me encante bastante, porque uma coisa sempre vai influenciar na outra. E é uma coisa que eu gosto de pensar nisso. A gente estuda muito em economia as relações, né, entre as variáveis, entre os agentes, né, a principal, né, papel, né, nosso como economista é fazer essas correlações, né, nem sempre a gente faz correlações corretas ou as melhores, mas é sempre, a gente é muitas vezes visto como promotor desta lente, né, dessa visualização, né? Porque muitas vezes outros profissionais estão focados, né, em determinado segmento ou determinada temática, reduzir custo da empresa, sim, mas, né, como isso pode se correlacionar, digamos assim,
né, em outros aspectos ou em outras medidas, né? Então, a gente sempre provoca os alunos e é provocado também, né, no nosso dia a dia como profissional. Certo, Yuri? Fico aí, qualquer coisa à tua disposição, tá? Tchau. Tchau, Agradeço. tchau. Prazer em conhecê-lo.